Nós temos a alegria de receber na tribuna da casa hoje nosso irmão divulgador da doutrina espírita em toda a região, Jefferson Poncheroli. O Jefferson é integrante, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, da vizinha cidade de Itajaí. E nos trará o tema Fora da caridade, não há salvação. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a esta casa, recebendo as vibrações de paz, de harmonia dos seus trabalhadores e daqueles que aqui frequentam. E rogamos a Jesus que nos ampare, que nos permita, enquanto aqui estivermos, refletindo em torno da doutrina espírita e do seu evangelho, estarmos lúcidos, permitindo que a nossa consciência desperte, renovando as nossas ações e os nossos pensamentos. A proposta de hoje é falarmos um pouco sobre o lema que conduz a doutrina espírita, que conduz os espíritas desde o lançamento da obra O Livro dos Espíritos, que é exatamente gravitarmos em torno da caridade. Sob a égide desse lema, dessa máxima, fora da caridade não há salvação. Quando Bezerra de Menezes, no livro Religião dos Espíritos, vai nos dizer que fora da caridade não há salvação, significa que não há reparação dos equívocos do nosso passado. Mas nós poderíamos dizer também que fora da caridade não há progresso, não há evolução. E como vamos conduzir a nossa existência em torno da caridade? E o objetivo de hoje é ampliarmos os horizontes do nosso pensamento para compreendermos a caridade como uma manifestação de mudança na nossa sociedade. Nós vamos mudar a nós mesmos, mas nós vamos perceber que a proposta é muito mais ampla, muito mais abrangente, porque a proposta é de regenerarmos a nossa sociedade. E veremos como faremos, qual a nossa responsabilidade como espíritas diante dessa proposta. Mas, inicialmente, evidente é compreendermos o que é caridade. Como entendia Allan Kardec na sua proposta de caridade, e quando Kardec pergunta então aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, muitos de nós já conhecemos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pois, evidentemente, que se Jesus é guia e modelo da humanidade, é o padrão de comportamento que nós devemos aspirar na nossa existência, é Ele que vai conduzir a nossa existência, através de uma proposta que está inserida no seu Evangelho. Como Ele entendia a caridade? É justamente isso que Allan Kardec desejava saber. E os Espíritos respondem então: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Portanto, de uma forma muito objetiva e clara, nós temos a caridade como esse sentimento, essa virtude que nos permite experimentar ou manifestarmos a benevolência, a nossa afabilidade, a nossa doçura, a nossa bondade, a nossa indulgência diante das imperfeições do próximo, dos seus erros, na compreensão de que cada um de nós está num estágio evolutivo e, portanto, estamos passíveis, estamos cometendo equívocos, por ignorância, por inexperiência ou de forma deliberada. E nós conduzimos também, dentro da caridade, esse sentimento do perdão das ofensas, daqueles que nos ofendem. Não o perdão da boca para fora, como se refere Paulo de Tarso ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas o perdão sincero,
O perdão que não deseja retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem, oferecer a nossa outra face. Portanto, a caridade é essa virtude que nos permite, então, manifestar e experimentar benevolência, indulgência e perdão. E Allan Kardec, então, faz uma nota a esta resposta. Uma longa nota feita pelo codificador, que nós traremos apenas 2 parágrafos. Ele vai dizer: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Portanto, Allan Kardec vem nos dizer que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Lei de justiça que exatamente é que ele está trabalhando nesse trecho de O Livro dos Espíritos. Lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. E ele vai nos dizer então que essa manifestação de caridade em direção ao próximo vai nos permitir esse amor, de fazermos todo o bem que pudermos na direção do próximo. E ele continua então: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Portanto, Kardec vem fazer uma distinção, e ele vai logo à frente, na questão 888, para quem desejar aprofundar-se um pouco mais em torno da esmola, ele vai perguntar então a respeito da esmola. E quem vem responder a ele é Vicente de Paulo, um reconhecido religioso do seu tempo, com trabalho de dedicação, de renúncia, de abnegação em prol dos menos ou dos mais necessitados, dos menos favorecidos, de posses materiais, de condições de existência. E Vicente de Paulo, então, vem dizer a Allan Kardec que a esmola ainda se faz necessária, porque a nossa sociedade ainda deixa ao desamparo aqueles que não têm o mínimo para sobreviver. Então não há mal, porque faz parte do nosso compromisso, da nossa responsabilidade com aquele que possui menos do que nós, daquele que possui, muitas vezes, o pouco que nós possuímos. É o nosso dever, a nossa obrigação. E ele vai dizer que deveríamos nos envergonhar de ainda ter pessoas que precisam estender os braços para pedir o que comer, o que beber para a nossa sociedade. Mas vamos fazer esse convite que se debrucem sobre a questão 888, sobre a esmola. Porque nos deteremos hoje a respeito da caridade, em que a esmola é uma das manifestações, desde que tocada, evidentemente, de compaixão, de empatia com a dor do próximo. Mas, diz Allan Kardec, que a caridade abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Portanto, a caridade não tem dia específico, não tem hora específica, não tem o grupo específico para praticarmos a caridade, porque ela abrange, diz o codificador, todas as nossas relações pessoais. Porque, evidentemente, quando nós conseguimos entender a caridade como benevolência, não podemos nos relacionar uns com os outros, senão na base da benevolência, da indulgência e do perdão. E é exatamente sobre isso que Allan Kardec se debruça, sobre essa proposta da caridade como uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amorosa. E ele vai nos trazer isso quando ele vai fazer a viagem espírita de 1862, quando o codificador então sai de Paris, retorna a Lyon, sua cidade natal, vai a Bordeaux e faz um périplo
visitando mais de 20 cidades da França, proferindo mais de 50 palestras, se reunindo com os espíritas, com os trabalhadores espíritas, para falar da sua proposta, da sua visão sobre a doutrina espírita, sobre a proposta da caridade. E ele então reúne os seus relatos na obra Viagem Espírita, em 1862, que recomendamos também a leitura. Nela estão inseridos 3 discursos do codificador, nesses encontros que ele fazia, naqueles núcleos espíritas que estavam surgindo. E o discurso 3 é aquele que nos deteremos, porque é nele que Allan Kardec faz essa proposta de reflexão, essa proposta de mudança de paradigma do nosso pensamento. Como nós observamos a sociedade, como nós observamos a caridade e como nós nos relacionamos com o nosso próximo, já que queremos uma sociedade melhor, já que ansiamos pela felicidade, pela construção de um mundo melhor. E Allan Kardec, então, vem nos trazer. E nós vamos trazer aqui trechos, pequenos trechos para as nossas reflexões. E ele vai dizer: o Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que equivale dizer: fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Portanto, quando nós assumimos a condição de espíritas, nós trazemos a caridade como a nossa bandeira. E é isso que ele vai nos dizer: solicito-vos inscrever daqui para frente essa divisa em vossas bandeiras, pois que ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. O dever, evidentemente, não como uma imposição, mas sim como um dever moral, como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando nós temos contato com essa proposta, a nossa consciência desperta, e a nossa consciência, então, nos traz essa obrigação moral, esse dever de conduzirmos a nossa existência sob essa égide da caridade. E ele vai nos dizer ainda: tome a sociedade humana essa máxima por emblema, conforme a ela a sua conduta, substituindo-a por esta outra que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós, e tudo se modificará. Toda a questão será fazer esse lema aceito. Portanto, Allan Kardec nos aponta um caminho a seguir, que é exatamente fazer com que a caridade, como essa manifestação de uma virtude sublime, possa modificar a nossa sociedade, possa permitir que a conduta da nossa sociedade, e evidentemente a nossa, esteja em adequação ao lema, à bandeira da caridade. Porque a caridade, como nos traz o codificador, é a parte dos outros para nós. E aqui nós podemos refletir nas nossas relações pessoais, no núcleo familiar, no trabalho, na sociedade. Que parte nós estamos dando para os outros? Será que nós estamos dando a caridade, essa parte nossa para os outros? Será que é a caridade? Será que os outros, ao nosso contato, levam consigo essa manifestação da caridade? Que é exatamente essa a proposta de Allan Kardec. A parte dos outros para nós e a nossa parte para os outros. E continua o codificador: a palavra caridade, vós o sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. Há caridade em pensamentos, em palavras, em atos. Ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgentes para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar a outrem. A caridade em ações assiste ao próximo
na medida de suas forças. Portanto, Allan Kardec nos traz essa visão ampla da caridade. E, novamente, ele traz, nessa sua viagem, justamente a manifestação da caridade como esmola. Não podemos restringir caridade à esmola. Seria muito pouco aproveitado o nosso tempo, como nos trouxe a leitura inicial. A caridade é muito mais ampla, pensamentos, palavras e atos. Portanto, nosso pensamento tem que estar vibrando caridade. As nossas palavras têm que estar envolvidas em caridade e as nossas ações da mesma forma. Por isso, Allan Kardec vem nos falar de forma tão profunda a respeito da caridade, como a mudança, como a proposta de mudança da nossa sociedade. Ele vai nos dizer: o pobre que partilha seu pedaço de pão com um companheiro mais carecente do que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que um rico que dá do seu supérfluo, sem de nada se privar. Isso nós vamos observar também nos ensinamentos de Jesus. O óbolo da viúva, quando ela possuía uma moeda e deposita no gasofilácio, e os outros que detinham muito iam depositando, e Jesus ali observando junto aos seus discípulos pergunta: quem fez maior caridade? E ele disse que foi exatamente a viúva, a sua oferta, porque ela estava dando aquilo que lhe faltaria. Enquanto nós, muitas vezes, estamos dividindo ou doando aquilo que não nos faz falta, o supérfluo, aquilo que nos sobra. E devemos, quando fazermos a caridade, nos darmos conta dessas nossas ações, do sentimento que envolvemos naquilo que damos, naquilo que doamos. E continua: quem alimenta contra seu próximo sentimentos de ira, de animosidade, de ciúme, de rancor, falta com a caridade. A caridade é a antítese do egoísmo. Portanto, quando nós estamos alimentando esses sentimentos, essas nossas paixões, a ira, a raiva, a animosidade, o ciúme, nós estamos, em realidade, faltando com a caridade. Caridade dos pensamentos, das palavras, das ações. E Allan Kardec vem nos dizer que a caridade é exatamente a virtude antítese ao vício do egoísmo. Esse nosso grande obstáculo. Nós vamos observar quando Jesus nos pede para amar ao próximo, ele vai nos dizer para amarmos até os nossos inimigos, os nossos adversários. E o que nos impede de amarmos o próximo? O que nos impede de amarmos os nossos adversários? E nós vamos perceber que é o nosso egoísmo. Que é essa nossa dificuldade em sairmos de nós mesmos, de darmos uma parte de nós, a caridade, para o próximo. Por isso os Espíritos vêm nos falar, nos alertar que o egoísmo é a grande chaga da sociedade. E ele vai dizer, o egoísmo, é a exaltação da personalidade. A caridade, a sublimação da personalidade. Ou seja, a caridade vai transcender a nossa alma, vai nos permitir sublimarmos a nós mesmos. Ela diz, a caridade, para vós em primeiro lugar, para vós em primeiro lugar, para mim depois. E o egoísmo diz, para mim antes, e para vós, se sobrar. A primeira está toda inteira nesta frase de Cristo: fazei aos outros o que quiserdes que vos façam. A manifestação da caridade. Em
numa palavra, ela se aplica a todas as relações pessoais. Por isso Allan Kardec vai falar que essa manifestação da caridade, ela vai permear as nossas relações com os inferiores ou com aqueles necessitados, inferiores nas condições momentâneas dessa existência de recursos materiais, aqueles que estão no mesmo estágio em que nos encontramos e aqueles que estão numa ordem superior. Portanto, a caridade se aplica a todas as relações pessoais. E devemos refletir na proposta de Allan Kardec. Como é que nós estamos reagindo? Será que nós primeiro pensamos no outro e depois em nós? Ou será que nós pensamos primeiro em nós e, se sobrar algo, que seja uma récia de sentimento, nós damos ao outro? Admitir, se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida. E Allan Kardec agora nos convida a projetarmos o nosso pensamento no futuro. Imaginamos a nossa sociedade agindo em conformidade com esse princípio da caridade. Primeiro ao outro. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Como seria a nossa sociedade? Será que seria melhor, mais justa, mais amorosa? O egoísmo faz com que o interesse pessoal prevaleça acima de tudo. Cada pessoa arrebata o que pode para si. O semelhante é visto apenas como antagonista, um rival que pode se intrometer em nosso caminho, que podemos explorar ou que pode nos explorar. A vitória pertencerá ao mais sagaz. E a sociedade, coisa triste de dizer, consagra comumente essa vitória, o que faz com que ela se divida em duas áreas principais, os explorados e os exploradores. Allan Kardec vem nos falar do mal do egoísmo na nossa sociedade. Nós passamos a nos enxergarmos como antagonistas. Por isso vamos falar e vamos ver uma sociedade tão ansiosa, numa correria desatada para lugar nenhum, como se estivéssemos numa grande corrida para alcançarmos essa vitória. A vitória que, na realidade, nem nós sabemos o que consagra ou o que alcançar, porque nós estamos inconscientemente, porque não paramos para refletir, não permitimos que a nossa consciência nos oriente para percebermos que deixamos nos envolver por essa sociedade. Essa sociedade que traz ainda no egoísmo um dos seus princípios. Por isso ele vai nos dizer, disso resulta um antagonismo perpétuo que faz da vida um tormento, um verdadeiro inferno. Substitua-se o egoísmo pela caridade e tudo será diferente. E olha o que o codificador vai nos falar. Há mais de 150 anos. Ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho. As iras, os ciúmes se extinguirão à falta do que os alimente. E os homens viverão em paz, entreajudando-se, ao invés de mutuamente se despedaçando. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais passarão a ter por alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco, ao invés de explorá-lo. Portanto, quando a caridade fazer parte de uma virtude ou de um hábito comum na nossa existência, porque inicialmente poderemos ter dificuldade com a caridade, com essa virtude, mas nós precisamos criar esse hábito, fazermos com que a caridade se manifeste, e ao invés de alimentarmos o egoísmo, alimentamos a caridade, essa virtude, para que as instituições sociais se modifiquem, para que as instituições onde cada um de nós está inserido
possa ter por base a solidariedade e essa reciprocidade, onde nós vamos nos entreajudando, nós vamos auxiliando uns aos outros. Porque o objetivo de todos nós nessa existência é a evolução. E os Espíritos, dizem Allan Kardec, que isso se dá também coletivamente. Esse é o propósito da reencarnação, o progresso da sociedade, da humanidade. E nós vamos poder observar o forte protegendo o fraco, amparando nas suas dificuldades. E continua o codificador. O homem chegou a uma fase em que as ciências, as artes e as indústrias atingiram um alcance até hoje desconhecido. Se a satisfação que delas tira satisfaz a vida material, deixa um vazio na alma. Nós conseguimos, diante da tecnologia, das ciências, da arte, alcançarmos as conquistas materiais. Mas nós vamos observar esse vazio na alma. Essa observação do codificador hoje se manifesta de forma muito clara diante dos quadros em que se defrontam a psicologia e a psiquiatria nos transtornos da nossa sociedade. Transtorno de ansiedade, transtorno de humor manifestado na depressão, muitos tendo como base o vazio da alma, o vazio existencial. Conquistamos, em termos materiais, aquilo que nos sustenta, que nos supre as necessidades. Até mais, avançamos no supérfluo, mas estamos com um vazio na alma. E ele continua, ele aspira a qualquer coisa de superior, sonha com melhores instituições, deseja a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade? E, sobretudo, com o egoísmo imperando? O homem sente, pois, a necessidade do bem para ser feliz. Compreende que só o reino do bem pode lhe dar a felicidade pela qual aspira. Esse reinado ele o pressente, pois, instintivamente. Crê na justiça de Deus e uma voz secreta lhe diz que uma nova era vai se iniciar. Todos nós ansiamos por essa felicidade, por essa sensação de plenitude, essa sensação de justiça. E a sociedade nos convida para uma direção contrária, para a satisfação dos próprios interesses, na manifestação do egoísmo. Atravessamos e passamos muitas vezes por cima do nosso próximo, naquela condição que o codificador nos coloca de explorados e de exploradores. Estamos ora na condição de explorados, ora na condição de exploradores, se não estamos vigilantes com o nosso mundo íntimo. Para onde estamos conduzindo a nossa existência? Se aspiramos o bem, o amor, porque reagimos ou agimos em detrimento da caridade. E ele diz, como ocorrerá isso? Ora, se o reino do bem é incompatível com o egoísmo, é preciso que o egoísmo seja destruído. Mas o que pode destruí-lo? A predominância do sentimento do amor, que leva os homens a tratarem como irmãos, e não como inimigos. A caridade é a base, a pedra angular de todo o edifício social. Sem ela, o homem construirá sobre a areia. Allan Kardec conclui o Livro dos Espíritos na questão 1019, perguntando aos Espíritos exatamente sobre o reino do bem. Quando ele se implantará na Terra? E os Espíritos, diz Allan Kardec, quando o egoísmo e o orgulho forem expulsos, não forem mais manifestados por cada um de nós, individualmente e coletivamente como sociedade. Quando nós, traz o codificador na sua fala, conseguirmos estabelecer a caridade como base, como pedra angular da nossa sociedade, das nossas ações, das nossas instituições, quando nós conseguirmos nos observarmos como irmãos,
Talvez ainda tenhamos dificuldades em nos olharmos como irmãos, mas como verdadeiros amigos. Não estamos aqui em disputa uns com os outros. Quando nós observamos a fala do codificador, percebemos que a nossa sociedade está insana, ou está trazendo a sua manifestação de insanidade, porque estamos disputando espaços, disputando conquistas, quando deveríamos estar aqui nos ajudando uns aos outros, progredindo individualmente, porque quando progredimos e nos auxiliamos, nós vamos experimentar a felicidade, experimentar a implantação desse reino do bem onde estamos. E ele vai nos dizer então, assim sendo, urge que os esforços e, sobretudo, os exemplos de todos os homens de bem a difundam a caridade. E que eles não se desencorajem ao defrontarem as recrudescências das más paixões. Elas são os inimigos do bem. Porque queremos manifestar o bem, a caridade, e nós mesmos experimentamos muitas vezes a manifestação das nossas más paixões. E é necessário trabalharmos o nosso mundo íntimo para que possamos ser exemplos, para que possamos mudar a sociedade. Allan Kardec vem nos dizer que se dá através do exemplo. A nossa parte para o outro, para o próximo. E assim nós vamos mudando o comportamento daqueles que convivem conosco. E ele vai dizer, ora, o móvel da abnegação e do devotamento é a caridade, isto é, o amor ao próximo. Entretanto, é preciso reconhecer que a base da caridade é a crença. Que a falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo ao egoísmo. Portanto, a nossa crença, a nossa fé na imortalidade da alma nos permite observar no horizonte da nossa existência essa visão do infinito que a doutrina espírita nos apresenta, de que na realidade esta vida é apenas mais uma. É uma oportunidade de cultivarmos a caridade, reparando o mal, o equívoco que praticamos nesta ou noutra existência, ao mesmo tempo em que projetamos para o futuro os resultados, essa colheita da caridade que estamos realizando hoje. E ele vai nos dizer, sem a caridade não há instituição humana estável. E não pode haver caridade nem fraternidade, na verdadeira acepção do termo, sem a crença. Aplicai-vos, pois, a desenvolver sentimentos que, em se afirmando, destruirão o egoísmo que vos destrói. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores, pela força mesmo das coisas. Portanto, a caridade na estabilidade das nossas instituições humanas. Porque regeremos as nossas instituições a partir desse sentimento, dessa virtude da caridade. Não haverá mais a condição de explorados e exploradores. Faremos o bem, agiremos com benevolência, com indulgência e com perdão em todas as nossas manifestações, nas nossas relações com o próximo, nas relações dessas instituições, daqueles que lá estão em direção ao próximo, nessa assistência, para que a sociedade mude. E Allan Kardec, então, justifica a máxima de que fora da caridade não há salvação. Porque ele vai dizer que a caridade vai se transformar na fé. A caridade como religião. Para que as instituições se melhorem. Por isso, Allan Kardec diz que é a caridade que vai nos transformar, que é a caridade que vai nos proporcionar evolução. Para nós, os espíritas, o Espiritismo vem clarear o nosso caminho, vem proporcionar o despertamento da consciência, para que nós possamos compreender a importância da caridade. A caridade que Jesus também veio nos ensinar,
tão bem veio nos exemplificar. Porque em realidade Jesus, sabemos todos nós, nada nos escreveu. Apenas manifestou a caridade. Foi o amor na direção do próximo. Foi o Evangelho de Jesus aquele que conduziu a humanidade até os dias de hoje. Ainda não nos detemos ou não nos damos conta da importância desse Evangelho para a nossa existência. E Allan Kardec vai dizer que a essência do Evangelho de Jesus está na humildade e na caridade. Exatamente essas virtudes que vão combater em nós a manifestação do orgulho e do egoísmo. Por isso a importância de estarmos sempre vigilantes, vigiando os nossos pensamentos, para que possamos projetar pensamentos de caridade, que possamos ter as palavras da caridade, que possamos ter as ações da caridade, para transformarmos a nossa sociedade, para sermos reconhecidos por nos amarmos uns aos outros, independente de religião, independente de nível social que estamos experimentando momentaneamente nessa vida transitória, na impermanência dessa nossa existência. Porque nada do que detemos é nosso, nada do que detemos é permanente. Eis a impermanência dessa existência transitória em que estamos trilhando. O que nos permite, então, olhar para o próximo como um espírito imortal, como nós, experimentando na sua condição, nas suas necessidades, uma manifestação que pode ser de uma religião, de muitas conquistas materiais, ou desprovido, muitas vezes, do que comer, do que se alimentar. E nós, então, nessas relações, nós vamos nos entreajudando, nos auxiliando, para experimentarmos, mesmo que seja de uma forma ainda inicial, o reino do bem. Quando nós desejamos uma sociedade regenerada e observamos a atual conjuntura em que estamos, nós vamos perceber ainda quanto reina o egoísmo, o orgulho. E o convite que o Espiritismo nos faz, como um dever que nos cabe, é de observarmos o mundo, a sociedade, sob a ótica da caridade. Para que assim nós possamos evoluir, melhorar o nosso mundo íntimo, nos relacionarmos com bondade, com indulgência, perdoarmos aqueles que nos ofendem, para que assim nós possamos construir uma sociedade mais justa, mais amorosa, uma sociedade em que ninguém mais precisará estender as mãos, porque nós, antes de que estendam as mãos, estaremos suprindo as suas necessidades básicas, os auxiliando a crescer moralmente, na proposta de Vicente de Paulo, na resposta que dá Allan Kardec, num processo de educação, num processo em que nos detemos para auxiliar o próximo a evoluir, porque eis o caminho que todos nós estamos trilhando. Não estamos aqui numa corrida desenfreada, porque não há linha de chegada. A linha de chegada para todos nós é a evolução, e alcançaremos todos nós. Uns antes, outros depois. Mas aqueles que chegam antes, voltam, estendem as mãos para ajudar aqueles que ficamos. E assim nós vamos, nessa manifestação da caridade, alcançarmos todos, como humanidade, o reino do bem. Que Jesus nos permita alcançarmos esse propósito, esse ideal, e que Allan Kardec, na sua fala, aqueles que ouviam em 1862, possa ecoar em nosso coração, em nossas mentes, para percebermos a importância da caridade. Que Jesus nos abençoe, agradecendo a casa pela oportunidade, a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado. O nosso agradecimento ao Jefferson
pela exposição com a qual ele nos brinda e também pela disposição em atender sempre aos convites que a casa lhe faz.